Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem? Tudo jóia? Espero que vocês tenham gostado da aula passada, né? A aula passada foi bem intensa, né, com relação ao problema das dores do martírio. Novamente, peço para vocês, aqui embaixo, ó, nos comentários, tá vendo aqui? Tem um espaço para comentários. Comenta aí, fala o que você está achando, conta para nós qual que é a sua percepção desse curso, para que a gente possa melhorar constantemente. Nós estamos aqui numa etapa que toda melhoria é importante, né? E sem vitimismo, sem perfeccionismo, sem autopunição, todos nós erramos. Então, coloca aí o que você está achando. Se gostou, compartilhe esse curso. Peça para as pessoas clicarem no e se inscreverem no canal do Cavili. Ajude a gente a chegar cada vez mais longe, tá bom? Vamos continuar então. Aula passada, nós paramos aqui, ó. Deixa eu compartilhar nossa tela. Aula passada nós paramos aqui, né? Quando eu falo, não posso mais falhar, e nós comentamos um pouquinho sobre o perfeccionismo. Se você não viu a aula passada, a aula 5, volta lá e veja a aula 5. Tá? Então, nós vamos partir a partir de agora. Então, eu já sei que uma das coisas que mais atrapalham a minha reforma íntima é eu acreditar num eu ideal e acreditar principalmente que esse eu ideal é perfeito. Então, eu querer buscar sempre um perfeccionismo, coisa que não existe, né? Coisa que não é para acontecer. Então, vamos lá, vamos continuar então. Essa forma inadequada de reagir, às vezes, a nossos erros, abre porta para muitas consequências graves, às vezes maior do que o próprio erro em si, tais como. Vamos começar a ver? Isso tudo está na página 31, então vamos entender quais os erros que causam. Primeiro, desconforto e desassossego quase permanente. Percebeu como a gente fica desconfortável e sem sossego quando a gente comete um erro? Sabe o que que é isso? Isso aí, ela é uma forma inadequada de agir aos erros. Ai, eu cometi um erro, meu Deus, o que que eu faço agora? Eu tenho que corrigir, eu tenho que corrigir, eu preciso corrigir. Nossa, eu não posso errar, eu não posso cometer esse erro, pelo amor de Deus, o que que eu vou fazer agora? Oh, meu Deus, me ajuda. A gente fica desesperado. É uma situação que causa um desconforto muito grande para nós, causa uma falta de sossego, uma falta de tranquilidade enorme. Nós ficamos sem tranquilidade nenhuma toda vez que cometemos um problema. E isso, muitas vezes, perdura por dias. Isso perdura por meses. Tem gente que passa um ano se martirizando por ter cometido um erro. Claro. Ai, fiz um Enem e errei, e cheguei atrasado, e saí mais tarde, e perdi a hora. Ai, eu tinha uma prova de concurso. Ai, eu tinha uma coisa e perdi, agora só no outro ano, agora só sabe quando. É, adianta ficar martirizando? Adianta ficar no erro, ficar parado, paralisa. Eu já vi caso de paralisar a vida por causa de um erro desse. Por quê? Causa desconforto? Causa. É muito desconfortável. É muito desconfortável. É uma pessoa, por exemplo, que é pego em traição. É desconfortável? Muito desconfortável. Bastante. Uma pessoa que perde uma prova causa um desconforto, um desassossego muito grande? Causa. Causa sim. Agora, a irmã Sidufo não fala pra gente, ó, cara, cidadão, o negócio é o seguinte, você cometeu erro, esquece, amanhã é vida nova. Não. Ela fala que o desconforto e desassossego vão acontecer, mas o problema é quando eles se tornam quase permanentes. Aqui está a palavra-chave. A gente vai ficar chateado, você vai ficar deprimido, você vai ficar baixo astral, vai te dar desconforto, vai te dar tristeza, você vai ficar
com falta de tranquilidade, com desassossego, você vai ficar com isso tudo. O problema é permanentemente. O problema é isso de ser todo dia. O problema é isso ser constantemente. O problema é isso passar um mês e você ainda está preso nisso. O problema é você passar um ano e você está preso nisso. Quantas vezes passam 2 anos e a gente fica preso num ponto lá de trás? A vida não evolui. A vida não anda. Por quê? Porque você está preso naquele ponto. Vou pegar um exemplo, por exemplo. Pega comigo. Alguém que tinha algum sonho a realizar e a pandemia atrapalhou. Ou alguma vontade, não vou nem colocar um sonho, uma vontade. Tinha vontade, por exemplo, de morar no exterior. E a pandemia atrapalhou. E teve que ficar aqui no Brasil. Você teve 2 anos. Agora que nós estamos saindo desse tempo pandêmico. Então, teve 2 anos. Para quê? Para se convencer, para mudar a vida, para fazer diferente, para pensar em outras coisas, para continuar o trabalho, para continuar o que você estava fazendo. Passa 2 anos, o que a pessoa volta? Ah, eu quero fazer aquilo. Pô, mas você queria 2 anos, nesses 2 anos não aconteceu nada que... Não aconteceu. Paciência. A mesma coisa a gente faz quando comete um erro. Só que quando comete um erro não é paciência. Nós estamos atrasando o nosso desenvolvimento. Nós estamos atrasando a nossa reforma íntima. Por quê? Porque isso causa uma consequência muito mais grave que o próprio erro. Eu fico aprisionado àquele erro. Eu fico aprisionado àquele momento e eu não consigo sair. Quantas depressões, quantos suicídios não nascem por causa desse aprisionamento? Quantas condições de jovens, de pessoas que tiram a própria vida porque estão aprisionados a um erro cometido. Porque estão aprisionados a uma situação que foi lá atrás. Porque até hoje aquela situação causa desconforto. Porque eu não superei esse desconforto. É aí que a gente tem que trabalhar. O que a irmã Cidufa traz no livro é isso, é trabalhar. Então vamos trabalhar. Ó, eu tenho 3 meses que eu estou preso num problema, busca ajuda. Busca ajuda, vamos trabalhar. Porque isso, a consequência, e essa é a consequência do erro. Isso não é causa, isso não é o erro. É uma consequência do erro, pode ser, muitas vezes, muito mais grave do que o próprio erro. Segunda consequência, sensação de perda de controle sobre a essência. Sabe quando você se perde? Ah, se perdeu na vida. É exatamente isso aqui. Existem pessoas que cometem erros e não se recuperam nunca mais. Não se recuperam. Ele perde a questão da essência. Eu não estou nem colocando aqui os irmãos que acabam se viciando em substâncias tóxicas. Né? Não estou nem colocando nesse balaio todo. Eu estou colocando aquela pessoa que se perde a essência, porque cometeu um erro. Perde a essência porque não é perfeito. Perde a essência. É o que eu falei, se perdeu no mundo. Por quê? Porque perdeu a essência. E por quê? Porque acreditava-se num ser perfeito. Acreditava-se num ser um ser superior. Ser uma pessoa superior do que propriamente é. E na busca por esse ser superior, você perde sua essência, você perde seu jeito de ser. Na busca por esse eu ideal tão idealizado, a gente perde esse efeito de ser. Aqui a Manuela, que eu tanto falo. Vem cá, meu bem. Aí, ó, aqui tá a Manuela. Eu sempre falo muito nela. É meu anjinho de 7 anos. Né, meu amor? Sim. Muitas vezes a gente comete esses erros, esses problemas, a gente tem essas atitudes erráticas e que nos faz perder o controle, nos faz perder nossa essência. É difícil, é complicado, tem que buscar ajuda, sempre, sempre busque ajuda, não perca sua essência, não perca quem você é.
Não perca. Não perca seus valores. Não. Pelo contrário, são seus valores. É a sua essência quem mostra quem você é. Não aquela pessoa que você idealizou. Terceiro, baixa tolerância à frustração. Por que que hoje a juventude está com cada vez menos tolerância a se frustrar? Por que que nós temos essa baixa tolerância a essa frustração? Por um motivo: rede social. Rede social que me mostra seres, pessoas famosas, e eu quero ser famoso. Que me mostram pessoas perfeitas, e eu quero ser perfeito. Que me mostra corpos esculturais, e eu quero ter um corpo escultural. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ter aquele corpo. Uma vez eu vi uma história muito interessante, contada por um professor de ética da USP, o professor Clóvis de Barros Filho, muito legal. Ele diz que uma vez estava no aeroporto e comprou uma revista. E a revista era simples, era fazer um questionário para falar se tinha uma vida feliz. Tinha lá o questionário, e aí você preenchia o questionário para falar se você tinha ou não uma vida feliz. Era aquele questionário quem ia determinar se você era feliz ou não, se sua vida era boa ou não, se a sua vida estava sendo bem vivida ou não. Aí começou. Aí vai lá o questionário. Você mora onde você sonhou, você tem o carro que você sempre quis ter, você tem o emprego que você sempre quis ter, você tem o corpo que você sempre quis ter, tem os olhos que você sempre quis ter, o cabelo que você sempre quis ter, pratica os esportes que você sempre quis praticar, viaja para onde você sempre quis viajar. O seu cônjuge tem a aparência que você gostaria de ter. Olha só, não é nem seu cônjuge, é alguém, seu companheiro é como, é do jeito que você queria, tem as virtudes, os defeitos, ou qualquer outra coisa. Não, é a aparência. E aí você daria nota lá para cada um de 1 a 10, e no final tinha lá a pontuação: 100, vida máxima. Se você tivesse 100, era a maior felicidade do mundo. E se tivesse pouco, era muito triste, se era muito triste. Pois bem, o que o professor Clóvis concluiu no caso dele? Ele disse que na pontuação dele ele tirou 18, e que era vida suicidária. E aí fica pensando, eu fico pensando hoje, quem que seria 100? Provavelmente Michael Jackson, cantor pop. Provavelmente o ator Robin Williams. Provavelmente outra cantora, Amy Winehouse. Provavelmente todos eles. Por quê? Porque todos eles tinham a casa que tinha, viajava para onde queria, tinha o carro que tinha, tinha sucesso, era um sucesso. E a única coisa em comum que realmente os três tinham não era os 100 pontos no questionário da vida perfeita. Era terem se suicidado. Por quê? Porque não tolerar uma frustração é o caminho para o suicídio. Ninguém tem vida boa. Nós aqui construímos nossa vida boa. Nós aqui trabalhamos, fabricamos nossa vida boa. E não é o melhor carro, não é a melhor viagem, não é o melhor emprego, não é a esposa, marido mais bonito. Não é isso quem dá a boa vida. A boa vida se dá no dia a dia, no trabalho do dia a dia. Então, essa baixa tolerância à frustração, ela é um problema gravíssimo, porque aí eu não vou aceitando mais me frustrar. Eu não posso. Lembra do slide passado? Não posso mais falhar. Não posso me frustrar. E esse não posso me frustrar leva frustração, 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 suicídio. É perigoso. Outra, o quarto, é uma ansiedade de origem ignorada. Sabe quando eu estou ansioso, eu estou preocupado com o futuro, eu estou preocupado com amanhã, eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, mas por que eu estou preocupado? Eu não sei, eu estou preocupado. Tá, mas
que tem amanhã de tão especial? Não sei, só estou preocupado com amanhã. Amanhã eu posso perder emprego, amanhã vai aumentar a gasolina, amanhã vai aumentar a inflação, amanhã eu vou ter que viajar de avião. Eu estou preocupado porque o avião cai, faz tempo que não cai um avião no Brasil, está na hora de cair um avião no Brasil. Para com isso. Para com isso. Olha só, eu estou tentando me reformar. Estou tentando fazer diferente. Eu estou tentando ser diferente. Eu estou tentando dar um passo em direção à minha reforma íntima. Então, não preciso me preocupar com o futuro. Não preciso me preocupar com estar indo certo ou não. Quando eu pedi, no começo desse vídeo, para que venham comentários, para que me ajudem a fazer um curso melhor, eu estou ansioso pelos comentários. Não, pelo contrário. O que eu estou querendo é melhorar, é buscar o melhor. Olha o que a irmã Sidofo fala na página 31 ainda. A questão não é lutar contra nós, e sim lutar contra essa parte enferma, recuperá-la, e isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. Quando eu estou ansioso, eu não preocupo com o meu lado doentio, pelo contrário, eu exacerbo o meu lado doentio. Nossa, amanhã eu preciso dar aula, eu tenho aula amanhã, legal, amanhã é uma sexta-feira, eu tenho aula numa turma que é difícil. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer amanhã? Pronto, você já está ansioso desnecessariamente. Porque amanhã pertence a amanhã. O dia de amanhã pertence a amanhã. E ponto final, e acabou. O que vai acontecer amanhã, vai acontecer amanhã. Epicteto, um sábio grego, que foi contemporâneo até de Jesus, pelos escritos ele era analfabeto, mas falava muitas coisas legais. O Epicteto fala que nossa vida é dividida em duas partes. 50% dela são coisas que eu faço e que eu posso modificar, e que eu vou fazer e vai acontecer e vai dar certo. E 50% é incógnita. 50% é incontrolável. Eu não sei o que vai acontecer. O problema é ficar preso nesse 50% do incontrolável. O que a irmã Sidofo fala com aceitar o nosso lado doentio, ela fala com aceitar que eu posso falhar, o que ela fala com não ter essa sensação de perda de controle, com aumentar a tolerância à frustração, significa, esse 50% que está sob seu controle tem que olhar para o 50% que não está sob seu controle. E aceitar que uma situação pode dar certo, mas também pode dar errado. Uma situação pode ter uma consequência maravilhosa para mim, mas também pode ter uma consequência ruim. É isso que ela quer dizer. É isso que ela quer trazer. Que não adianta eu ficar ansioso pelo amanhã. Por quê? Porque amanhã eu estou planejando. Eu sei o que eu vou fazer amanhã. Falei para vocês, amanhã eu vou acordar, eu vou correr, vou tomar banho, vou tomar café da manhã com a Iso. Ela vai para a escola, eu vou arrumar meu material, ela volta da escola, eu pego meu material, vou embora para minha escola e vou dar minha aula. Isso aí eu sei tudo que vai acontecer. Agora, o pneu furado eu não sei. O perder a hora e não correr eu não sei. O chegar lá e não ter condição de eu dar aula eu não sei. O chegar lá e a turma não se comportar eu não sei. Inclusive, pode acontecer tudo beleza e eu voltar feliz à vida. Nossa, deu tudo certo. Foi tudo como eu planejei. Não precisa ficar ansioso, eu vou planejar. E se não der certo, não der certo, não deu certo. É assim. Medos incontroláveis de situações irreais. E eu vou grifar as situações irreais. Quantas vezes tivemos medos de situações que nunca existiram? Quantas vezes eu tive medo de fazer algo por uma situação que não existiu? Volto a uma coisa que eu comentei semana passada, que foi a minha primeira
aparição, né, em uma palestra, minha primeira palestra, não, vou falar que fiquei com uma certa tensão, isso é normal, né, ficar com essa tensão, né, a coisa mais normal do mundo, você, naquela, intranquilizada, que acaba, subiu ali e acaba, pronto. Eu podia ter um medo irracional, podia ter um medo incontrolável. Eu falei, eu não vou subir, porque a hora que primeiro levantar a mão e fizer uma pergunta que eu não souber, eu dancei. Pronto, já era. Já era. Aí você me fala, pô, mas professor, teve um problema desse? Se viu numa situação dessa? Sim! Afinal, era a primeira aula para uma turma que eu não estava acostumado. Mas isso não me deu medo incontrolável. Isso me deu uma ansiedade de origem correta. Eu estava ansioso pela primeira vez que eu ia lá e que se dissipou nos primeiros 10 minutos. Por medos irracionais, de situações irreais, a gente deixa de crescer, a gente deixa de melhorar. Não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso, não, não vai dar certo, não vai funcionar. Por quê? Porque não vai. Nossa, tenho muito medo de fazer isso e não dar certo. Como você nunca fez? Como que você sabe? Um que é claro, é irritação sem motivo. Irritação sem motivo. Você começa a ver que a sua vida não é perfeita, você começa a ver que seus filhos não são perfeitos, você começa a ver que seu cônjuge não é perfeito, seu companheiro não é perfeito, você começa a ver que seu carro não é perfeito, e isso tudo, essa falta de perfeição vai te dando nervosismo, e você vai se irritando. Manuela vem aqui falar comigo, eu, para com isso, me deixe em paz. Por quê? Por causa da Manuela? Claro que não. Por causa de mim. Sou eu. Sou eu que, por baixa tolerância à frustração, sou eu que, por medo, sou eu que, por uma ansiedade muito doida, me irrito. Me irrito por quê? Porque eu estou longe de um eu ideal. Um eu ideal que não é feito para eu alcançar, mas eu quero pregar aquele eu ideal em mim. Eu quero ser o bonitão da rede social. Eu quero ser o cara que na rede social tem um sucesso. Eu quero ser o cara que todo mundo me olha e fala, oh, é ele. 50 mil seguidores. Olha, 50 mil não, 1 milhão de seguidores na minha rede social. 10 milhões de pessoas que entraram no meu YouTube, no meu canal do YouTube. E eu tenho 250. Acho que nem isso, acho que é 215, se não me engano, no meu pessoal. Olha a frustração, gente. Cara, 10 milhões, como que eu faço? Eu tenho que correr para ter 10 milhões. Aí eu me irrito, porque eu não consigo. Aí eu começo a jogar culpa, porque eu não consigo. Aí eu começo a ter angústia por antecipação. E ó, eu não estou falando da ansiedade, eu estou falando angústia. Tem gente que tem angústia, que fica com o coração apertado, que fica com um aperto no coração, que fica com aquela coisa ruim, sabe? Ai, nossa, eu estou sentindo algo ruim em mim. Tem algo aqui dentro que é complicado, tem algo aqui dentro que está me apertando. E aí começa a me dar essa sensação ruim. Aí começa a me dar essa sensação pesada. Eu começo a ter esse tipo de sensação. Olha que problema que eu estou arrumando. Olha o problemão que eu estou arrumando. E isso tudo por quê? Essa angústia, esse sofrimento, essa coisa toda. Por quê? Porque eu não quero aceitar quem eu sou. Eu não quero aceitar a pessoa que eu sou. Eu não quero aceitar que eu sou um ser problemático, que eu sou um ser que tem problemas. E aí, depois de passar por tudo isso, pelo desconforto, pela ansiedade, pela perda de controle, pela baixa tolerância à frustração, pela angústia, pela irritação demais, por um medo incontrolável por algo que eu não sei, eu começo a descrer da mudança.
Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais no centro. Eu não vou mais no templo, na mesquita. Por quê? Porque não resolve. Eu fui lá, assisti uma missa, não deu certo. Eu fui lá, passei por um passe, me deram um passe, eu continuo igual. Eu fui lá, passei um reiki, recebi uma sessão de reiki. Ai, eu saí aliviado. 2 minutos depois eu já estava tudo igual. Para que eu vou? Cara, você precisa mudar de vida. Eu mudar de vida? O que eu tenho que mudar? Nada resolve. Deus não existe. Não, isso aí tudo é bobagem. Tudo que você está falando é bobagem. Crescimento espírita. O que é isso? Você está louco? Isso não existe. Por quê? Porque eu não quero aceitar que eu não vou chegar, eu não vou ser Jesus. Eu não vou. Eu me inspiro no exemplo dele. Eu ando pelo caminho dele. Mas Jesus, para mim, é o horizonte, não um ponto final. Evolução é um horizonte, não um ponto final. Vou dar um exemplo da vida básica. Desde 2014, no final de 2014, começo de 2015, eu, dentro daquela confusão que foram essa década de 2008, 2018, que eu falei em vídeos anteriores, eu decidi que eu deveria correr. Praticar corrida de rua, de boa. Por quê? Porque eu sou um pouco mais, eu estou um pouco mais gordinho, né? Um pouco acima do peso. E eu resolvi correr para diminuir um pouco o peso e principalmente para ter uma qualidade de vida melhor. Eu achava que eu não tinha uma qualidade de vida legal, eu não tinha muita paciência, né? Então eu precisava fazer isso para espairecer. Beleza. De lá para cá, eu dei uma emagrecida, até razoável, até legal, tudo. Não era bolota e também não sou um magrelo hoje. Mas dei uma melhorada nesse quesito de emagrecimento. Se eu não tivesse ideia de que isso é passo a passo, isso é todo dia, isso é com calma, eu já teria abandonado, eu já teria largado. Por quê? Porque eu nunca cheguei no que eu imaginava ideal. Nunca. Até hoje eu pelejo para chegar próximo àquilo que eu quero, mas eu nunca cheguei. Eu já teria abandonado. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não consigo correr uma maratona. Eu, quando vou fazer minhas meias maratonas, eu não consigo ter um tempo ótimo, maravilhoso. Pelo contrário, meu tempo é bem fraquinho. Isso não é para mim. Mas não, todo dia eu vou, todo dia eu vou. Por quê? Porque eu acho que é o todo dia que faz a gente mudar. Eu posso não chegar, assim, eu posso não fazer essas coisas, mas pelo menos eu tento. Eu sei que hoje eu estou muito mais perto do que ontem, então eu vou, todo dia. Evoluir é isso. Mudar espiritualmente é isso. Mudar espiritualmente é mudar todo dia. Mudar espiritualmente não é ir ao centro assistir uma palestra, ir à missa, ligar o computador e assistir um curso como esse, não é isso. É o todo dia, é o treino todos os dias. É eu que hoje tiro o dedo para um motorista de ônibus para falar que eu estou totalmente descontente com ele, mas amanhã eu não vou tirar, eu vou me esforçar e não vou tirar. Aí amanhã alguém me fecha, eu tiro o dedo de novo, já vai, caramba, eu falei que eu não vou, mas eu não vou. No dia seguinte alguém me fecha, eu abro o vidro e não ponho. Pronto. Você já está começando a sua mudança. Você já está começando a fazer diferente. É essa que é a ideia. A descrença na mudança espiritual nos dá porque eu quero chegar numa algo que eu não vou chegar e não aceito que eu não vou chegar. Eu não aceito que é todo dia. Eu não aceito que é 1% por dia, que é um passinho de cada vez. Eu quero dormir Barrabás e acordar Jesus. Eu quero acordar Barrabás e durante um dia inteiro, a hora que eu for dormir, ai, sou Jesus, Espírito de luz. Não sou, não você. É todo dia, é passo a passo. E o último, mau humor, conflitos, confusão mental, desgaste energético, desânimo. Olha que profusão de sentimentos que acontecem em mim. Eu fico mal-humorado, eu entro em conflito,
eu acabo não aceitando, não concordando, e aquilo vai me causando algo interno. Isso me dá confusão mental, eu já não aceito mais, eu já não sei quem eu sou. Isso vai me dar desgaste energético. Por quê? Porque eu vou me desgastar com coisa que não vai me levar a nada, que não vai me levar a lugar nenhum, que não vai me trazer nada. Eu vou me desgastar demais com isso. E isso me traz desânimo. Eu fico desanimado com isso. Junta esse pacote. Eu estou de mau humor, estou cheio de conflitos, estou com uma confusão mental enorme. Isso vai me causando um desgaste energético, eu vou ficando cada vez mais cansado, cada vez mais pesado. Isso me causa desânimo. Isso me traz tristeza. Por isso que a irmã Sidofo deixou bem claro que essa forma inadequada de reagir aos nossos erros abre porta para muitas consequências graves. Aqui. Todas essas consequências aqui, que às vezes são maiores do que o próprio erro em si. Ah, eu briguei com alguém, ou eu tirei o dedo para alguém, ou eu cometi um erro. Olha o que esse erro me traz. Por isso, meus irmãos, a gente tem que entender que é todo dia é uma batalha, todo dia é um passo, todo dia a gente caminha, todo dia a gente anda, todo dia a gente vai crescendo, vai buscando, vai melhorando. É todo dia, uma batalha diária. Reforma íntima não se faz do dia para a noite. Não existe o manual da reforma íntima. Vocês estão vendo que eu não estou falando para você faz isso. O que eu estou falando? Presta atenção se você não está fazendo isso. Porque se tiver, mude. Mas eu não falei nenhuma, ó, faça isso. Ah, se aqui é melhor, faz isso. Não é, cada um tem seu manual. Cada pessoa tem seu manual. O importante é entender que isso é todo dia, isso é passo a passo, isso é constante. Isso é uma labuta, é uma mudança constante. E é isso que a gente tem que buscar. Tá joia? Beijo a todos. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos e até.